empresa comercial apresentou no mês de abril de X0 as seguintes movimentações em seu estoque. Essa questão aqui foi polêmica, eu vou explicar por quê. Em 1/4, estoque inicial de 200 unidades por R$10 a unidade. Em 8/4, compra de 210 unidades por R$12 a unidade. Em 10/4, devolução de compras em 8/4 de 50 unidades. 12/4, venda de 150 unidades por R$22 a unidade. E aqui vem a polêmica. Ó. 17/4, devolução de vendas de 10/4. Só que quando você olha aqui, não teve vendas em 10/4. Aqui houve um erro aqui do examinador. Tá? Essa questão é que ela tem um erro na minha opinião, ela tem um erro de quando a pessoa foi digitar a prova. Tá? Porque as vendas elas foram em 12/4 e não em 10/4. Se você considerar 10/4, a gente tem um erro aqui na proposta do enunciado. E muita gente deve ter feito, inclusive, recurso com relação a isso. Mas é o seguinte, e por último aqui, em 22/4, compra de R$150 por R$15 a unidade. A gente vai resolver essa questão, tá? E aí o que acontece? A gente vai considerar esse 10/4 aqui como sendo a venda aqui de 12/4, tá bom? Para poder chegar ao gabarito que a banca colocou nessa questão. E aí, vamos lá. A gente vai calcular, então, essa questão. Como é que a gente vai fazer? Primeiro, a gente tem que saber qual foi a quantidade vendida. E ele diz aqui que a gente teve uma venda de 150 unidades no dia 17/4, e aí, considerando isso aqui como 12/4, a gente teve uma devolução de 30 unidades. Então, a nossa venda foi o quê? 150 unidades menos 30 unidades. A gente chega a uma venda de 120 unidades, certo? Então, esse é o primeiro passo. A gente chegou a uma venda de 120 unidades. Agora, a gente vai calcular o nosso estoque. O que acontece? Ele está falando aqui de PEPs, certo? A gente está falando aqui da metodologia PEPs. Então, vamos lá. Então, a gente tinha um estoque. Vamos pegar agora aqui o estoque. Deixa eu só tirar esse 12/4 aqui. E colocar ele aqui dentro. 12/4. Tá? Aí o estoque. Qual era o nosso estoque, galera? O nosso estoque era o seguinte. A gente tinha um estoque inicial de 200 unidades a R$10. Correto? Depois, a gente comprou 200 unidades, 210 unidades a R$12. Mas, porém, ele diz que a gente fez uma devolução da compra de 8/4 de 50 unidades. Então, vão ser 210 unidades menos 50 unidades. A gente vai ter aqui 160 unidades. Tá? A quanto? 160 unidades a R$12. Esses 12 agora, no momento, não importam muito para a gente. R$12. O que mais? A gente tinha aqui uma outra compra. Deixa eu ver aqui. Compra de 150 unidades, né? Não, primeiro vamos somar isso aqui. Então, a gente vai ter aqui o quê? A gente vai ter 200 unidades de 10, 160 unidades de 12. Então, a gente vai ter um total de 360 unidades. Esse é o nosso estoque, certo? Beleza, eu vendi 120 unidades, venda de 120 unidades do primeiro estoque, que era de 150 menos 30, certo? Sendo que teve uma devolução de 30 unidades. Então, eu vendi 120 unidades menos a devolução de 30 unidades. A gente chegou a 80. 80 é isso? 120 é o custo da primeira, então 120 vezes 10, 160.
360, vendi 120 ao custo das primeiras. É isso. Então, aqui, peraí, vamos lá. Eu vendi 120 unidades ao custo das primeiras, que foi R$10. Vezes 10, isso aqui vai dar um total de 1.200, certo? Isso aqui vai ser o quê, galera? O meu custo de venda vai ser o meu CMV, certo? CMV, perdão. Isso aqui vai ser o meu CMV, o custo da mercadoria vendida. O que mais que eu tenho que fazer? Agora, eu tenho que fazer o cálculo do meu estoque final. Qual vai ser o meu estoque final? Qual vai ser o meu estoque final? Primeiro, eu tinha 200 unidades. E aí aqui, olha só, quando a gente calcula aqui o CMV, eu já chego aqui ao gabarito letra B, tá? 1.200, que ele pede o CMV mais o valor do estoque. Então, eu já chego aqui ao gabarito letra B. Mas vamos confirmar aqui, só recapitulando, o estoque. Então, vamos lá. Estoque final. Primeiro eram 200 unidades menos 200 unidades, que era o meu estoque inicial. Vamos lá. Cadê a borracha? Que era o meu estoque inicial. Menos 120 da minha venda. Isso aqui vai dar um estoque final de quanto? De 80. Vezes R$10, que é o primeiro estoque, né? Porque é Pepsi, é o primeiro que entra, é o primeiro que sai. Eu vou chegar a um valor de R$800, certo? Aí vamos para o segundo estoque. Cadê? Segundo estoque. Segundo estoque, foram 210 unidades, das quais eu tive uma devolução de 50. Devolvi 50. Então, foram 160 unidades. 160 unidades, 210 menos 50, 160 unidades vezes o quê? O preço delas, que foi 12. Deixa eu botar aqui unidades. A caneta está me zoando. 160 unidades. Menos, aí vezes o quê? Vezes 12, porque eu já tirei os 50 vezes 12, eu chego a um valor, 160 vezes 12, R$1.920. Em terceiro, eu tenho o quê? Em terceiro, eu tenho essa última compra aqui, ó. 150 unidades, certo? Vezes o quê? Vezes R$15. Isso aqui, quando eu multiplicar, vai dar um valor de 2.250. Quando eu somo 800 com 1.000, aí eu vou chegar ao estoque total. O estoque total vai ser igual a quanto? 800 mais 1.920 mais 2.000, pronto, 250. Isso aqui vai dar um total de 4.970, gabarito letra B. Tá? Então, assim que a Bang chegou a esse gabarito aqui de letra B. Certo? Mas tem esse erro aqui que eu falei para vocês. Aqui eles colocaram aqui 10 do 4 e não deveria ser. Deveria ser 12 do 4 para a gente poder chegar ao gabarito que a banca chegou, que é gabarito letra B. Ok?